Paz do Senhor Jesus, amém? Evangelho de João. Capítulo 13. João capítulo 13. Já abriram? Um pouquinho trêmulo, né? Faz parte. Um pouquinho de frio na barriga. E tenho certeza que Deus vai te fazer grandes coisas nessa noite em nome de Jesus, amém? Aperte o cinto aí para você não sair correndo da cadeira. Que eu estava orando ao Senhor. E às vezes nós fazemos algumas perguntas a Deus, né? Aqueles que pregam a palavra, aqueles que são ministros, falando assim, alguns se vocês não perguntaram, vão perguntar um dia, porque faz parte. Nós somos seres humanos. E um dia eu perguntei, eu falei, Senhor, o que será que o povo acha daquilo que eu prego, daquilo que eu ministro? Como é que está isso, Senhor? Porque nós vemos tempos tão difíceis, tantas mensagens diferentes no mundo, sendo pregada. E o Senhor ministrou algo no meu coração, que o que realmente vai importar é o que Ele pensa do que eu estou pregando da palavra dEle. E por isso que o nosso compromisso da palavra é com Deus. Devemos, claro, sob todas as circunstâncias, respeitar os ouvintes, os irmãos que estão ouvindo a palavra do Senhor, mas sermos fiéis à palavra de Deus, fiéis ao Evangelho do Senhor Jesus. E Deus me deu uma palavra. Eu vou pregar sobre Jesus hoje. Sobre Jesus. Deus me mostrou desde a última ceia até a sua ressurreição. Eu vou correr para passar aquilo que o Senhor quer. Porque a partir desse momento você não vai ouvir o Reginaldo. Quando nós damos a legalidade ao Espírito para nos tomar, é a própria palavra de Deus saindo desse altar. Então eu tenho certeza que Deus há de falar conosco em nome de Jesus. Eu nunca peço um louvor antes da palavra, pedi um louvor para o Miller, antes da palavra, que nós vamos louvar. Fica de pé em nome de Jesus, que é uma oração esse louvor. E no final já pedi um louvor para o Geibe, já que é da bispa, muito forte também. E eu sei que Deus vai te fazer grandes coisas em nome de Jesus. Não vou cantar, pode ficar tranquilo. Calma. Meu Deus. Foi tanta... Olha, gente... Nem vou comentar nesse altar. Vou só adorar sem o microfone que já está muito bom. O Senhor recebendo está muito bom, né? Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Estás no céu, santo seja o teu nome, que venha teu reino.
Aleluia. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Ele é digno de honra, glória, louvor e majestade. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é justo. Aleluia. Pode se sentar em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Acabada a ceia, tendo já Satanás posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, e sabendo Jesus que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou o manto, tomou uma toalha e cingiu-se dela. E depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxaguá-los com as toalhas da qual havia se cingido. Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor. Senhor, convém que eu diminua e o Senhor cresça, meu Pai. Fala com cada um, fala comigo nesta noite, meu Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor já está na direção deste culto desde o início. Faz teu querer, Senhor. Faz tua obra. Abençoa, Jesus. Aqueles que entraram tristes, meu Pai, angustiados, Senhor. Traz uma palavra de renovo, meu Pai, de ressurreição, Senhor. Faz tua obra nessa noite, Deus. Assim como tu fizeste com teu profeta, meu pai Ezequiel, que não saísse uma só palavra da boca dele, se não for ao Senhor falando através dele. Faça assim comigo nessa noite, Deus. Que eu venha falar, meu Pai, somente aquilo que é da parte do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Neste momento, aonde Jesus, que já antecedia a crucificação, Jesus já começa a dar algumas direções para os apóstolos, para os discípulos. E eu comecei a meditar nessa passagem e tentar entender o propósito de Deus nisso, porque sabemos que Jesus, 100% Deus, 100% homem, naquele momento, ele queria passar alguma coisa para os seus discípulos. Porque Jesus não faz nada por acaso. Todo gesto de Jesus, toda atitude dele, toda a sua palavra, todo o seu olhar, todo o seu movimento tem um propósito. E assim é na minha e na sua vida. E naquele momento ele chama para si, ele tira daquilo que ele estava vestindo, pega uma bacia e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Em um ato de extrema humildade. Porque se você parar para pensar, é Deus se abaixando para lavar os pés dos apóstolos. É o próprio Deus na pessoa do Filho, porque os três são um, e não há como explicar a Trindade. Quando nós falamos de Jesus, estamos juntamente falando na pessoa do Deus Pai, na pessoa do Deus Espírito Santo, e quero que você entenda que este gesto foi muito mais do que de repente aquilo que um filme mostrou para você. Este gesto de humildade, quando ele lava os pés, eu fui buscar o porquê de lavar os pés. E eu descobri que sempre após uma refeição ou antes dela, os servos da casa, eles teriam que lavar os pés dos seus senhores em um modo de submissão e de reverência àquele cujo qual o pé estava sendo lavado. E deveria ser ao contrário, porque afinal de contas, o mestre ali era Jesus. Mas Jesus queria mostrar para eles o que é ser servo, o que é estar debaixo de uma missão de Jesus e entender o que já estaria esperando eles como discípulos e como apóstolos. E nós vemos, infelizmente, Satanás tentar cegar a visão de muitas pessoas a respeito desta humildade.
Quando eu falo isso, isso serve tanto para mim como para aquele que me ouve. Porque entendemos que o reino de Deus, ele é feito de pessoas. Ele é feito de pessoas que diz aqui no texto que ele amou até o fim. E se Jesus te amou até o fim a ponto de se entregar por cada um de nós, quem somos nós de repente para falar, não, eu não vou cometer um ato desse de humildade, de lavar os pés de ninguém? O que seria lavar os pés do seu próximo? É aquilo que fala a palavra, considerar o seu irmão superior a você. É muito difícil de ver isso hoje em dia. É entrar naquela palavra que já foi aqui profetizado a respeito de que quando você se alegrar com aquilo que Deus fizer pelo seu irmão, aí começa a gerar o verdadeiro sentimento do avivamento. Por quê? Porque parte do sentimento do Espírito que estava guiando a igreja primitiva. E vai chegar um dia que Deus vai tocar no coração de cada um de vocês, no meu coração, aquele dia que nós tivermos condições, não de somente dar 20 reais, é de dar o meu carro, de dar minha casa para o Senhor. Loucura? Que nada, isso é Bíblia. É palavra de Deus. Mas muitos já estão contaminados, por quê? Porque em 2 Timóteo 3, versículo 2, fala assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados e orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Nós vemos um período onde o homem está levantando o templo com bilhões de reais e pessoas passando fome. E quer falar para mim que isso é evangelho? Aonde? Que evangelho? Pode ser qualquer outra palavra, que para mim é anátema. Porque evangelho é esse que é pregado aqui. É esse que Jesus cura, que Jesus liberta, que Ele transforma, que Ele leva para o céu, que Ele muda, que Ele arranca do cativeiro, que Ele transforma homens e famílias. E o verdadeiro evangelho está espantando as pessoas. Porque o bom é ouvir aquilo que nós queremos. Ah, que legal, que bonzinho, você vai ser muito milionário, rico, bonitinho, Deus é muito bom, claro que Ele é bom. Mas o que Jesus falou é diferente. O que Jesus ensinou para os discípulos que estavam aguardando Ele, falou assim: olha, se a mim que sou o dono da casa me perseguiram, pode preparar as costas. Para você vai ser também da mesma maneira. É perseguição. É sofrimento, mas eu vim aqui para ouvir que eu vou ser perseguido. É verdade, não tenho como mentir, a palavra não mente. Mas uma verdade é certa, que ainda que se levantem contra ti, Jesus já deu a estratégia e o escape. O Senhor falou: olha, aquele que está no Senhor, o maligno não lhe toca. A sua casa ela é guardada, a sua família ela é guardada. Mas Deus está levantando nesses últimos dias. Não se engane, estamos nos últimos dias. Eu ouvi de um amigo meu que falou assim: olha, estão tentando destruir Israel. Eu falei: faz tempo estão tentando. E vão tentar até o grande dia, até o Armagedon. Vão tentar destruir Israel, porque esse é o plano de Satanás, mas não adianta. Mas nós não somos a favor de guerra nenhuma, jamais. Mas é mistério que isso aconteça, porque está escrito. Mas com as nossas vidas, o que isso serve de alerta? Serve de alerta para entender que há uma geração acostumada a ter o seu ego massageado, e quando uma palavra confronta ele, ele não quer ser confrontado. Como disse Jesus, falou para assim: Pedro, eu vou lavar os teus pés. Não, de maneira nenhuma. Então não tem parte comigo. O que eu entendo com isso? Que aquele que não se submete ao Evangelho de maneira genuína e eficaz, não tem parte no reino de Deus. Como que é submeter, pastor? O que você está falando? Submeter é estar debaixo de uma missão, da missão de Jesus, e entender que não sou eu que mando mais em mim.
Não é você que manda mais em você. É o próprio Senhor quem te direciona. É o Senhor quem te guia. É o Senhor quem te envia. É Deus quem faz todas as coisas. E naquela noite, Pedro é avisado. Mateus 26 fala assim: mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse, porém, ao Senhor Jesus: em verdade eu te digo, que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Porque o homem não tem entendimento do futuro. Nós não temos. E sabemos que naquela noite eu busquei saber aonde aconteceu, em Jerusalém, os fatos. Isso me deixou muito impactado, porque entender aquilo que Jesus já estava falando para os seus discípulos, aonde que nós poderíamos passar por momentos que vai ser testada sim a nossa fé, como já foi a minha, como já foi a sua. E nós poderíamos às vezes até negar, pode acontecer. Eu não estou falando aqui, mas olha pastor, eu nunca vou negar Jesus, nós não sabemos disso. Nós não queremos isso em hipótese nenhuma. Mas estamos sujeitos a isso. Mas como que eu posso negar Jesus, pastor? Como que você pode negar Jesus? Quando você fala que você ama a Deus sobre todas as coisas, e você não consegue olhar na face do teu irmão. Como você pode negar Jesus? A Bíblia chama de mentiroso. Se eu falar que eu amo a Deus, eu não consigo olhar na cara do meu irmão, eu sou mentiroso. Isso não é evangelho que leva para o céu. É engano que vai levar para o inferno. Os últimos dias estão aí. Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. E como será que está a minha vida com Deus? Será que eu estou levando o evangelho como eu quero? Faço o que eu quero, vou no culto que eu quero, ouço o pregador que eu quero, abençoo quando eu quero, dou dízimo quando eu quero, eu louvo quando eu quero. Não é quando nós queremos, é quando o eterno toca no seu coração. E desde o princípio, quem te chamou foi o eterno. Não tem mais volta. Nós temos que ser crentes para ir para o céu. Princípio de igreja primitiva é amor ao próximo. E Pedro, naquele lugar que se chama Fortaleza Antônia, ele nega a Jesus. Quando eu pergunto para ele, ele fala assim: olha, você fala que nem eles. Não sou eu não. Estou me confundindo. Não, mas você é um dos galileus. Não, eu nunca vi este homem. E há poucas horas eu estava com ele na mesa, comendo com ele. Na mesa. Isto revela a nossa fraqueza. E o amor superior de Deus em meio às nossas fraquezas. E entender que ninguém é ninguém para julgar ninguém. Como que eu vou julgar Pedro? Será que eu, no lugar de Pedro, não teria pelo menos saído correndo de Jerusalém para lá no Egito? De medo? Quem vai me garantir isso? Ah, mas Pedro negou, mas se redimiu. Em Atos foi cheio do Espírito Santo. Em uma pregação, mais de 3 mil homens se converteu. Está tudo certo, Pedro. Eu entendo o que acontece com o ser humano. Eu entendo que Deus, Ele não enxerga eu ou você como os homens me enxergam. Deus não olha somente para nossas falhas. Sabemos que o pecado faz separação entre o homem e Deus, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tenha vida eterna, mediante ao sangue de Jesus Cristo, que purifica de todo o pecado. Você tem algo para você hoje. A palavra de Deus para você é essa: você é inocente. Você é inocente perante o Deus de Israel. Jesus já pagou o preço por você. Mas o difícil, irmãos, é quando o homem de repente nos julga. Porque o homem que julga, ele não sabe olhar no espelho. Porque quando olha no espelho, sabe que também tem as suas falhas. Tem, todo mundo tem. Jesus, o Senhor, quando Ele fala assim, olha, que a minha palavra é viva e eficaz, mas penetrante, lá no final Ele fala assim, olha, e ela é apta para discernir entre pensamentos e intenções do coração.
Cada gesto que você faz tem um prumo, tem uma medida exata que não tem como se enganar. É Ele mesmo quem mede. É Ele mesmo quem dá o comprimento. É Ele mesmo quem faz a largura. É Ele que sabe o motivo que você está ofertando. Se você oferta para agradar o pastor ou se você oferta para agradar ao Eterno. Se você ama o seu próximo, porque de fato você ama, você vai querer mostrar para os irmãos que você ama. Porque nós não temos mais tempos de viver um falso evangelho, de viver um tempo de hipocrisia, um tempo de mentira, aonde que eu faço o que eu quero, penso o que eu quero, visto uma capa, não tem mais lugar no reino de Deus. O que é lugar no reino de Deus é sinceridade, é caráter, é a verdade, e só vai entrar no céu quem estiver debaixo desta palavra. E se você está preparado para lavar o pé dos seus irmãos, pode se preparar. Deus vai te colocar na mesa com o irmão para você lavar os pés dele. Vai, coloca, tranquilo. Alai, Gaiasure, Vassai, o Calamandai. E em João 17, tem um grande mistério. João 17, 21 fala assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim. Presta atenção no mistério da Trindade que está sendo revelado aqui nesse versículo. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti. E que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que me enviaste. E dê-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Isto revela corpo, de que todos somos importantes no reino de Deus. Todos somos importantes. No reino de Deus, não é medido aquele que prega mais, aquele que louva mais, aquele que tem o timbre maior ou menor. É isso que me consola quando eu canto. Mas no reino de Deus, é medido pela sua intimidade com o Senhor, de amor ao Deus e amor ao seu próximo. E sabemos que como nós somos um corpo só, não é aquele que de repente, mas ele é um ministro de louvor, e a irmã que limpa a igreja perante Deus, são todos iguais. Quem faz diferença é homem, não é Deus. Não atribua a Deus as nossas frustrações pelos homens. Para Deus é todo mundo igual. Para o Senhor, maior não é aquele que tem 6 bilhões na conta, é aquele que não tem nada. Isso não conta para Deus. Deus, ele enxerga lá dentro da alma. É por isso que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei de repente qual que é o seu problema, aquilo que você está precisando. Mas se você estiver precisando de uma intimidade maior com Deus, você vai encontrar neste lugar. Porque é tempo, se nós formos juntarmos o quebra-cabeça, porque você começa a juntar a palavra de cada culto. Você pega uma, pega outra, vai juntando. Cada palavra de dízimo, cada palavra de oferta, é tudo processos, que vão tudo se encaixando para um grande propósito. E isso já está sendo feito faz muitos anos, na Fé em Ação, desde a sua inauguração. Então está chegando um tempo que Deus, ele quer de fato enviar muitos para esta grande seara, mas precisa estar preparado com a palavra da verdade. Porque quando ele fala aquele obreiro que maneja bem a palavra da verdade, é porque tem aquele que maneja mal a palavra da verdade. E se a pessoa pegar a palavra da verdade, que é uma espada, e não souber manejá-la bem, ele se corta. Ele corta os outros. Ele corta aquele irmão. Não, porque está escrito. Tchá. Não, porque está escrito. Tchum. E de repente acaba ele mesmo se cortando, porque não entende o propósito da espada. O propósito da espada não é lutar contra a carne nem contra o sangue. A nossa peleja
é contra principados e potestades nas regiões celestiais. É contra ele que nós temos que lutar. E nós temos que estar mais unidos do que nunca, porque nós estamos vendo sinais se intensificando e pessoas brincando de ser crentes. Brincando de ser crente. Hoje eu vou no culto, amanhã eu vou lá, eu uso uma droga, amanhã eu vou no prostíbulo, amanhã eu traio a minha esposa, amanhã eu falo mal do pastor, e aí vai levando essa vida promíscua. E blasfema, onde que Tiago 4, versículo 4, diz que aquele que se faz amigo do mundo, ele constitui-se inimigo de Deus. É uma grande verdade. É tempo da igreja despertar, e um grande despertar, para entender que evangelho é muito mais do que estão falando aí fora. O que atrai multidões, comece a falar de prosperidade que você vai ver. Só dinheiro, milhões, Ferrari, Lamborghini, Maserati, mansões, Alphaville. Deus pode dar tudo isso. Pode, porque Ele é Deus, o dono do ouro e da prata. Mas o foco não é esse. Se o meu foco for ficar rico, eu sou um mercenário. Não sou um bom pastor. Porque o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Assim como nós vemos e vivemos aqui. E temos que dar valor à nossa casa, porque o negócio aí fora está feio. O negócio aí fora está feio. Pessoas sem discernimento, roubando adoidado, pastor tendo relacionamento com obreiras, pecado no altar, pecado lá embaixo. O negócio está feio e Deus está levantando a feiação como um grande remanescente, fiel à palavra e que não vai se vender ao sistema. E daquele versículo que nós lemos agora em João 17, Jesus me levou para Mateus 16, aonde que ele dá uma receita triunfal para a igreja. No 15 ele fala assim: disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, que és tu, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. A chave nunca esteve de lugar nenhum na mão de Satanás. Vou te provar já já. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Por isso que é importante o contato. É importante o contato da igreja, um com o outro. Cada célula ligada à sua célula. Para aquele vírus do mal não encontrar brechas. E ele falou, está na tua mão a chave. Você tem o poder de ligar e de desligar. E às vezes, ao invés de eu ligar, eu desligo. Acontece. Às vezes, ao invés de eu desligar, eu vou lá e ligo. Então tem que haver uma ordem nas coisas de Deus. Deus colocou esse irmão do seu lado aí, para você estar em comunhão com ele. Não é para entrar no culto, não olhar na face dele e ir embora, não sabe nem o que ele está passando pela vida dele. Igreja é comunhão. Igreja é amor. É abraço, é contato físico. É um sorriso bonito. Se bem, na verdade, que há momentos na vida que é tanta prova, tanta tristeza, que tem irmão que está com uma cara de limão azedo,
no vinagre, que não sai nada, aquele rosto fechado. Mas nós entendemos, somos humanos. Mas para isso, tem o sorriso do irmão que está ao lado dele, vai dar aquele sorriso bem bonito para ele, Colgate, que vai contagiar ele. Ao invés de todo mundo ficar com uma cara feia, todo mundo fica dando risada, todo mundo fica alegre no reino de Deus. E isto contagia. Assim como o mau humor contagia, fica perto de alguém que está mal-humorado, você vai ver. Bom dia, só se for para você. Como é que está a coisa? Tá ruim demais, o Brasil está em crise, eu estou nervoso. Agora quem está em Jesus, e na maioria das vezes está na prova, hein? Como é que tá, irmão? Tudo tranquilo? Tá tudo na bênção, irmão. Eu estou crendo que o meu Redentor, ele ainda vive, ele ainda reina, ele ainda cura, ele ainda batiza com o Espírito Santo, ele ainda leva para o céu, ele ainda me renova, ele ainda faz coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. É aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Está preparado para você. Lacaçoe, larabacai. Está preparado. Aí Jesus é transferido para o Sinédrio. Aí chega um momento difícil, hein? Quando Jesus é transferido para dentro do Sinédrio à noite. Vamos julgar Jesus à noite para ninguém enxergar. Mas não sabiam que era tudo propósito de Deus. Tudo na minha e na sua vida é propósito de Deus. Se te julgam à noite, ou no jantar, ou na madrugada, numa reunião, é propósito de Deus, fica tranquilo. Deus está trabalhando. Tudo aquilo que o homem falar, ele vai dar conta de cada palavra. Cada palavra dita, o homem prestará contas. Cada palavra. E Jesus, quando chega perante o Sinédrio, em João 17, em Mateus 16, 15. Mateus 26, 61, desculpe. Ali começa o processo um pouco mais doloroso. Eles colocam Jesus perante o sumo sacerdote chamado Caifás. O homem que mais tinha conhecimento na época, da Torá, das leis, do templo. E ali começa o interrogatório em oculto, perguntando para ele quem era ele, o que ele fez. E chama testemunhas falsas, fala para ele, vocês vão falar o que Jesus fez. Qual que é o primeiro pecado de Jesus? Ele falou que ele mesmo derruba o templo em 3 dias e o reedifica. Isso dá um nó na cabeça de Caifás, que era puro conhecimento. Ele começa a pensar e falar, mas como pena um pouquinho, foram anos para ficar pronto o templo. Aí vem um nazareno lá de Nazaré, filho de José. Pensavam que era só o filho de José, não sabiam que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas quem é esse Jesus? Está falando que vai derrubar o templo e em 3 dias reedifica o templo? É louco. E ele é interrogado, ele vai só ficando quieto. E aí quando perguntam algo para ele, ele fala assim, pergunta para aqueles que ouviram a minha palavra. Aí um fala para ele assim, é assim que respondes ao sumo sacerdote? Preste na cara. E tapa na cara, irmão. Eu tenho para mim que é muito pior do que o filme do Mel Gibson que ele fez. Muito pior. Tapa no rosto, cuspe na face. Aí Caifás fala para ele assim, tu és, eu conjuro-te que fale no nome de Deus, você é o filho do Deus vivo? Aí Jesus dá aquela resposta profunda para ele. Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita da majestade divina, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, blasfêmia! Achamos o pecado dele. Mas não entendiam o propósito maior de Deus.
Porque quando Caifás rasga as suas vestes, entendemos que a Bíblia fala que quando o sacerdote rasga as suas vestes, ele está dando fim no seu sacerdócio. E mal sabia ele que aquele ato que ele estava fazendo, ele estava dando fim no seu sacerdócio humano e estava dando início ao sacerdote eterno e divino, que é o de Jesus Cristo, o Nazareno, cujo qual não terá fim. E pegam Jesus. E diz em Mateus 27, que escarnecido tiraram-lhe a capa, vestiram as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Mas antes disso, ele passou por Pilatos, houve aquele processo burocrático. Vai para um, vai para outro, vai para César, vai para lá. Leva logo para o Gólgota. E Satanás achando que estava tudo certo. Vou conseguir impedir a missão dele. A cruz dali não passa. Mas Jesus, por amor a cada um de nós, foi se entregando e amou até o fim. E quando chega lá no Gólgota, um começa a falar para ele: vai, você não falou que você é o que destrói o templo, edifica? Desce da cruz aí, eu vou acreditar que você é Deus. Queriam os sinais dele. E às vezes nós somos colocados em situações que pessoas pedem assim, mas fala, e aí, cadê o seu Deus? Você falou que você está na igreja, que você está assim, que você está na obra, e cadê o resultado? Onde está o resultado? Eles acham que o nosso resultado é somente aqui na terra, mas nós não vivemos o evangelho terreno. Este evangelho aqui não é terreno. Isso aqui é o livro dos céus. Isso aqui é a palavra da boca do Eterno. É muito mais importante do que aquilo que acham que é. E quando pensam, mas cadê o resultado? Cadê? O resultado é você lá na glória com o Senhor Jesus. Que muitos não entendem mais. Assim como aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Nós percebemos ao mesmo tempo que Deus está levantando nós em avivamento, percebemos que tem lugares em extrema frieza. Por quê? Porque o coração não arde mais com a palavra. Porque a palavra não causa mais efeito. E eles falavam, olha, não via que quando ele falava, o nosso coração ardia. E muitas vezes, o nosso coração tende a arder com filmes, com isso, com aquilo outro, com coisas desta vida, menos com a palavra. E não tem vitória sem palavra. Não tem como nós prosseguirmos vivos sem a palavra. Porque Satanás, como ele não pode destruir a igreja, se você percebeu, falou que foi dada a chave dos céus. E nada prevalece contra a igreja, as portas do inferno. Então o que ele tenta fazer? Tirar a palavra do povo, colocar um contra o outro, fazer manejar mal a palavra da verdade e matar um ao outro. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. Deus sempre avisa antes. Quando nós mais vamos precisar, não se esqueça, quem vai te ajudar é a palavra. Não é horóscopo, não é consulta com a cartomante, não é a ida na mãe de santo, no terreiro de feitiçaria. O que ajuda, o que restaura, não ajuda não, restaura, transforma. É palavra, irmão. É palavra que traz vida. Não é música que toca o nosso coração, não sei o que, essas músicas que tem por aí hoje em dia, e conforta momentaneamente, mas depois cai de novo em depressão. O que restaura é palavra, é ler a Bíblia, é fechar um pouquinho os livros e começar a ler a Bíblia. Tanto livro que colocam aí para ler, você vê muitos livros de Paulo Coelho, livros demoníacos, pessoas vão se interessar, vou ler, mas não leu ainda a Bíblia inteira. Se perguntar qual que é o índice de crente, não vou nem pedir para levantar a mão. Quantos já leram inteira a palavra de Gênesis e Apocalipse? Dá até vergonha. Crente, para haver avivamento,
Avivamento só vem através de palavra. Através de palavra que traz vida, que transforma. E a Bíblia relata que naquele momento, ele fala, eu tenho sede. E deram para ele beber vinagre. Gosto ruim é vinagre. Ainda mais com a boca toda sangrando, de soco na boca, de coroa de espinho na testa, de marca de azorrague nas costas, de blasfêmias, de calúnia, foi moído. Isaías 53 fala, olha, foi moído, moído e moído, passado na moenda, por amor de nós. E quando dão a ele, o interessante é que antes de ele morrer, ele fala, Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Eu peguei a palavra de quinta, peguei o fio da meada, eu já liguei. Falei, ó, tremendo. O pecado, todo sobre ele. Naquele momento as trevas, a Bíblia fala que do meio-dia às 3 horas da tarde não houve luz na terra. Trevas, fechou tudo. Os principados e potestades todos atentos. Agora ele morre e nós vencemos a batalha. Em meio a toda aquela escuridão, nas trevas na terra, quando ele fala assim, olha, está consumado, e ele morre, aspira, abaixa a cabeça. Naquele mesmo momento diz a palavra do Senhor que túmulos são abertos ao mesmo tempo, mortos são ressuscitados, vidas vêm através da morte dele. E naquele momento a Bíblia fala em Colossenses, fala assim, e despojando os principados e potestades, ou seja, naquele momento que a carne dele fica naquele lugar e o espírito dele é tomado para fazer aquilo que já estava escrito acerca da palavra, o mundo tomado tudo em trevas, começa a vir a luz. Ele fala, e tendo despojado todos os principados de potestade, os expôs publicamente e deles triunfou de si mesmo. Você entendeu o que eu te falei? A grande batalha daquele dia, todo o inferno reunido para tentar parar Jesus, naquele ato da sua morte, ele expôs a vergonha, o meu e o seu inimigo. Por isso que Satanás não tem chave de lugar nenhum. Por isso que o diabo não tem, ele tem poder limitado. Porque sobre a minha vida e a sua, é o poder de Deus. E diz, em Efésios 4:8, fala assim, por isso foi dito, escrito está, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu que se é senão, que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Cativo cativeiro não era o inferno. Quando ele levou cativo cativeiro era o Hades, habitação dos mortos, dos tempos de Noé. Ele prega os espíritos em prisões e leva com ele cativo cativeiro. E aí começa a se cumprir aquilo que está escrito em Salmo 24, abre aí. Isto só na morte dele. E ele vai lá, às regiões mais baixas da terra, alusão ao Hades, leva cativo o cativeiro, sobe ao céu, e tudo já está acontecendo, sem falar que um detalhe ficou, que o véu do templo lá se rasgou, rasgado, acesso ao Santo dos Santos, rasgado de cima a baixo. Caifás entrou em conflito naquela hora. Creio eu que ficou quase louco.
porque viu que verdadeiramente ele era aquilo que ele afirmava ser: Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E é só Ele que pode trazer cura na sua vida. É só Ele quem pode transformar a sua família. É só Ele que pode pegar o problema que você entrou aqui hoje e virar o cativeiro seu, assim, ó, num piscar de olhos. É só Ele que é o Senhor. Quando nós pregamos sobre Jesus Cristo, eu não estou falando sobre Abraão, eu não estou falando sobre Moisés, sobre Elias, sobre os profetas. Eu estou falando sobre aquele que está acima de todos os profetas, daquele que é Senhor de todos os profetas. Salmo 24, 7 fala assim: levantai a porta as vossas cabeças. Levantai vós, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Aí começa o diálogo: quem é este? O Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. É o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. Laca. Pensa um pouquinho aí no Rei da Glória. O inferno entra em crise. Satanás vê que não tem mais jeito. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Há esperança ainda. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Ainda há esperança. Há esperança. Ele é o Rei da Glória. Ele venceu. E diz em 1 Coríntios 15, 56 ou 57, fala assim: tragada foi a morte na vitória. Aonde está, ó morte, a sua vitória? Eu quero saber, morte, aonde está? Porque aquele que é Senhor dos Exércitos, Ele pegou a morte e falou: a partir de agora, como eu sempre estive, mas agora para você entender, morte, eu sempre estive, estou e estarei no comando da vida dos seres humanos. Da vida por aqueles que eu orei lá no Getsemane e falei: Deus, aqueles que por minhas palavras vão crer no Evangelho, aonde está a morte, a sua vitória? Aí fala assim: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala em João 11, 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vou te dar uma boa notícia. Você entrou num lugar aonde Jesus está. E quando o ser humano chega aonde Jesus está, ou aonde Jesus chega, aonde tem o ser humano, as coisas começam a acontecer. Fica de pé em nome de Jesus. Na sua ressurreição em João 20, diz assim: e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrados lugar à parte, no túmulo de Jesus. Na sua ressurreição, para você entender o fio da mensagem, Ele deixou dobrado
o seu manto. E eu procurei entender qual o significado desse manto dobrado. O que significava. E eu entendi que em algumas situações importantes, quando o senhor do local acabava a alimentação, quando ele simplesmente jogava o pano sobre a mesa e deixava desarrumado, era um sinal que ali ele não voltaria mais. E quando Jesus deixou parte sobre o local, mas ele fez questão de deixar na cabeceira, no lugar da cabeça, dobrado o manto, bem dobradinho. E este sinal quer dizer o seguinte: eu vim, fui moído pelas vossas transgressões, mas eu voltarei para buscar a minha igreja para o grande dia da ceia. Por quê? Porque diz em Mateus 8:11, também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Isso é uma alusão ao arrebatamento, que eu não posso fechar essa mensagem sem falar de arrebatamento. Eu não posso deixar de falar para você que de repente vamos estar em algum local que só Deus sabe qual, e iremos desaparecer, tomado. Quando se fala arrebatamento, vem do original raptus, ou sinal tomados com força. E será que o arrebatamento tem gerado em nós alegria em saber que Ele vai voltar? Ele foi, mas Ele falou assim: olha, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou mandar um semelhante a mim, que é o que eu sou, porque a Trindade ninguém explica. E Ele vai estar convosco todos os dias. E esse é o grande sinal que nós temos todos os dias. Porque tem dias que nós levantamos que é difícil até levantar da cama. Aí já entra em ação o Espírito daquele que é eterno. Levanta-te e fortalece. Levanta-te que eu sou contigo. Levanta-te que eu tenho algo maior para ti. Porque a ordem não é para retroceder. Deus não te dá, aleluia, autorização para você retroceder. A ordem é para marchar. A ordem é para ir adiante. Porque escrito está: estarão dois no moinho. Um será tomado e o outro será deixado. Eu quero falar para você que o homem de branco, seus pés são como latões reluzentes. Relata Apocalipse que seus olhos são como chamas de fogo. Não tem como olhar para a face dele. Brilha, brilha, brilha fogo. E este mesmo Senhor, Ele está aqui. Neste momento, Ele está na Engenheiro Caetano Álvares 2051. O que Ele veio fazer aqui hoje? Ele veio trazer vida aonde não há vida. Ele veio curar você aqui nessa noite. Ele veio trazer à memória aquilo que te dá esperança. E a única coisa que me traz esperança é Jesus de Nazaré. Ele veio abrir portas aonde não há portas. Porque Ele fala em Apocalipse 3:8: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Você atraiu Deus. O simples fato de você estar aqui hoje, eu vou te falar uma coisa: você atraiu Deus. Ele está aqui por tua causa. Ele veio aqui hoje te visitar. A causa é sua. Você teve todos os motivos para negar.
para não levantar, para não vir. Mas você ouviu a voz do Espírito Santo. E quando o homem ouve a voz do Espírito Santo, ele vem em meio à multidão. Ele vem para trazer vida. Eu quero chamar aqui na frente você que precisa de uma cura, de algo da parte de Deus, de ressurreição dos seus sonhos. Louvar o Senhor neste momento. O louvor Emanuel. Que Emanuel, se você pegar no original, significa Deus dentro do homem. Deus dentro de você. E nós queremos orar por você. Pode começar a vir aqui na frente. Nós vamos orar pela sua vida. E Ele vai tocar. Não é homem que vai tocar, é Ele mesmo. O toque é entre você e Deus. É chegando o momento de Deus te levantar com força, te levantar com glória, te levantar com autoridade, te levantar com avivamento, que através de você Deus vai incendiar esta nação, Deus vai incendiar esta terra, Deus vai incendiar a tua família, Deus vai incendiar a tua casa, Deus vai incendiar os teus sonhos. Sai. Já estou sem voz para te clamar, filho de Davi, socorre-me. Meu Deus, eu preciso ir. Ele vai Diga, tocar em vejo você em aí. minha direção, vejo em minha direção, Meu Deus, em meio Toca, Jesus, a toca. essa Toca, Jesus. multidão. a minha oração é essa. Toca, Jesus. Um homem vestido Toca, Jesus. de branco. É o Senhor quem toca, Senhor. Toca, Pai. Toca, Jesus. Vejo em minha direção, Aviva a tua obra, em Deus. meio a essa multidão. Toca, Jesus. Uma mão a tocar-me. Ele tá aqui dentro. Na multidão me encontra, Senhor. Apenas um toque de suas mãos. Serei curado por tua glória. Toca, Jesus. Algo impossível irá acontecer. É O hoje. meu milagre já chegou. E o seu nome é Emanuel. Tudo é possível para ele. Eu não abro mão. Eu só saio daqui quando o Senhor me tocar. O Emanuel, quando o Senhor me tocar. O Emanuel, quando o Senhor me tocar. O Emanuel, eu serei seu milagre. Quando o Senhor me tocar. O Emanuel, quando o Senhor me tocar. O Emanuel, quando o Senhor me tocar. O Emanuel, serei seu milagre. Veja em minha direção, veja em minha direção. Ele focou você hoje. Em meio a
Tá focado. multidão. Lá cai ou sai. Um homem vestido de branco. Sai. Araia, salve. Vejo em minha direção, ressuscitando os teus sonhos. meio a essa multidão. Vem pra fora, Lázaro. Uma mão a tocar-me. Na multidão me encontra, Senhor. Toca, Jesus. Apenas um Toca, Jesus. toque de suas mãos. Eu serei curado por tua glória. Algo impossível irá acontecer. O meu milagre já chegou. E o seu nome é Emanuel. Se prepare! Eita, Deus chegará para a sorequesta. Eu não abro mão, eu só saio daqui quando o Senhor me tocar. Quando o Senhor me tocar. Quando o Senhor me tocar, eu serei seu milagre. A igreja diga: quando o Senhor me tocar. Levante suas mãos pro alto, assim todo mundo. Quando nós falamos no toque de Jesus é muito sério. É muito sério porque ele se utiliza de profetas e ele tem momentos que ele mesmo toca em nós. Você está saindo daqui hoje com posse da sua vitória. Hoje foi só o prato de entrada para o milagre urgente. Você vai trazer pessoas aqui. Você vai evangelizar, traz aqueles que estão enfermos. Estágios terminais, traz. Traz porque o que eu estou lhe dizendo não é o que eu vou lhe garantir. É Ele quem garante. E nesse milagre urgente, como foi profetizado, eu estou crendo em ressurreição. Eu estou crendo em cura, em operações de maravilhas. Você vai trazer pessoas, vidas. Faz tua parte, porque Jesus já te visitou. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.